Olá, boa tarde. Vamos para mais um dia de desenvolvimento infantil. Para você que está chegando agora, pegando esse vídeo, hoje é nosso terceiro encontro. Começamos na terça-feira, falando sobre o desenvolvimento gestacional, até mais ou menos os 2 aninhos. Ontem falamos de 2 a 6 anos. Então, hoje a gente vai dar sequência a esse tema tão importante. Deixa a gente chamando as pessoas, esperando o pessoal chegar. Amanhã será nosso último dia. Deixa eu chamando aqui. E você, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo já gravado, né, no meu IGTV, você pode mandar perguntas que eu respondo, suas dúvidas. A gente conversa, tá bom? Aqui, o importante é a gente estar caminhando juntos, crescendo, aprendendo e caminhando juntos. Olá, chegou o pessoal da minha paróquia, sejam bem-vindos, Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, minha paróquia, seja bem-vindos, né? Bom, eu vou dar uma relembrada primeiro no que foi esses últimos 2 dias. Então, a gente falou um pouquinho da gestação, da importância de ter uma boa alimentação na época da gestação, da não ingestão de álcool em quantidade alguma, porque isso é um problema grave, sério, e pode gerar problemas gravíssimos nos bebês, né, nos fetos, inclusive a síndrome alcoólico fetal. Seja bem-vinda, Kátia, boa tarde. Então, como isso é importante, como isso é relevante, porque nós temos genes, gente, que assim, eles estão adormecidos e eles só precisam de um gatilho para disparar, sejam características positivas ou negativas, né, como doenças e coisas assim. E o álcool é um ótimo gatilho para disparar o que não é interessante, que não é bacana. Então, é bem importante a gente lembrar desses detalhes quando for tomar aquela tacinha. Mas também, se bebeu e não sabia nem que estava grávida, aí é aguardar e confiar em Deus para que nada realmente tenha acontecido. Mas se puder conscientemente evitar, evitem. Em especial a gravidez toda, né? Mas os 3 primeiros meses são assim diferenciais. Depois a gente foi para criança, para o bebê mais um pouquinho maiorzinho, e para os bebês, isso desde muito pequeno, lembrando, né? A gente deve estimular, a gente deve incentivar, a gente deve mostrar, conversar com os bebês. Ah, mas acho que ele não entende. Pois é, ele até pode não entender as suas palavras exatamente, porque aquele cérebro ainda está em formação. Mas uma coisa certa, a criança percebe o tom de voz, se aquele tom de voz é acolhedor ou aquele tom de voz é uma voz de rejeição, de raiva. Ela percebe as nuances dos tons de voz, né? Então a gente precisa estar sempre conversando e mostrando, e à medida que a criança vai crescendo, mostrando outras coisas, brincando com os sons, brincando com brinquedos, brincando com o que tem em casa, né? Com todo cuidado, mas deixando subir um pouco, aprender a subir, descer, criar toda essa estrutura, porque isso tudo vai fazer a diferença no seu desenvolvimento motor para a vida, né? Aí a criança cresceu mais um pouquinho, chegou na fase da escola, a gente continuou falando sobre esse desenvolvimento, sobre a criança que ainda está numa fase muito egocêntrica, até os 6 anos. Olha, assim, eu não posso te afirmar, mas o álcool, ele pode ser um gatilho para acionar alguma doença genética, porque normalmente a esquizofrenia é genética, e ele pode ser o gatilho para acionar isso na criança que está sendo gerada. Não dá para ter certeza, não posso dizer, com certeza foi isso.
né? Porque, por exemplo, a gente tem gatilhos que a gente desconhece. Ninguém na nossa família manifestou a síndrome X. Mas pode ser que ela exista lá escondidinha, fechadinha no nosso gene. E aí a bebida alcoólica pode ser um gatilho, sim. Pode ser, sim. Pode ser. É triste, né? Terrível. Agora, se esse gene também já está desperto na família, se já existe, você sabe, tem fulano, mas aquele tio também. Isso são coisas. Aí o gene já está ativo na família, vamos dizer assim, né? Ele já tá lá, já funciona, geneticamente falando. Bom, e aí a gente falou da criança que ainda tá egocêntrica, muito, tudo é meu, meu, né? Dessa fase ainda até até 6 anos ele já tá saindo um pouco disso, mas é a idade disso, do mundo é meu, tudo gira em torno do meu umbigo, em volta de mim. Então isso é importante a gente ir trabalhando. Não é, você tem que, não, né? Tem que dividir o brinquedo. Podemos compartilhar, mas também a gente tem que, às vezes, ter um olhar para a criança, tipo assim, mas ela acabou de ganhar aquele brinquedo sonhado no aniversário e ela tem que emprestar aquele brinquedo? Será que ela tem mesmo? Claro, ela pode compartilhar com um amiguinho, com um primo e tal, tudo bem. Mas assim, às vezes ela acabou de ganhar, naquele momento. Ainda tá no suspiro da coisa. Então, de repente, flexibilizar isso. Agora, só porque o outro pegou, também quero, e ele tem que ganhar o brinquedo sempre. Não é por aí o caminho. Mas a gente vai tirando a criança desse egocentrismo, justamente ensinando a compartilhar, a brincar junto. E muito perto dos 3 aninhos, eles ainda não brincam. Eles podem até brincar no mesmo espaço, mas brincar juntos é difícil. Conforme o tempo vai passando, eles vão aprendendo a brincar juntos. E aí chegamos à fase de hoje, né, que é a fase entre 7 e 9 anos. Sobe o coraçãozinho aí pra mim. Quem tá aqui, se tá gostando do tema, pode mandar mais perguntas, mesmo que você ache que não esteja relacionado. Então, vai chegando aos 7 anos, aí a criança já vai entrando na fase ela já não se acha mais, ela já começa a perceber que ela não é o centro do mundo e que existem outras pessoas, existem outras relações, apesar disso ainda ser um processo que ela vai passando, né, de deixar o egocentrismo para lá, e ela vai se tornando mais social e, né, ela vai cada vez mais se envolvendo mais. O mundo já não é mais só o seu lar, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, que até então eram uns heróis maiores que poderiam existir, né? Então, nossa, o pai e a mãe eram os heróis. Aí, nessa idade, ela já tem outras relações, já tem a escola, começa a ter os amigos, né? Até um pouco antes, mas vai fortalecendo a relação de amizade. O universo social da criança vai crescendo. E aí ela vai, já é um processo que normalmente aí já tá todo mundo na escola, que às vezes um pouco antes disso ainda demora um pouco, nem sempre, né? Nem tudo é Rio de Janeiro que tem escola nessa idade, às vezes ainda, né, mais cedo. Mas com 6, 7 anos, todo mundo já chegou na escola. Pelo menos essa é a nossa realidade do nosso estado aqui, né? Então já é uma idade mais estável. E tem o desenvolvimento físico, o psíquico e o intelectual. Então, é uma fase que eles estão alfabetizando, e isso é muito importante. Manter o equilíbrio emocional, a criança ter um lar que esteja em paz, faz diferença na aprendizagem. Às vezes a criança, é muito desatento, não está aprendendo, e acha que é um problema da criança, e às vezes o problema não é um problema emocional. Aliás, não é um problema físico da criança, às vezes é um problema emocional, tá num lar muito turbulento, num lar de muita briga, e essa criança tá no meio dessa confusão, ou tá vivendo um momento difícil, porque existem muitas crianças passam por dificuldades de aprendizagem, não porque elas têm um problema físico, né, um transtorno, por exemplo, né, mas por conta do emocional. Eu acompanhei uma criança que foi muito interessante, porque assim, o menino caiu as notas e tudo,
Eu conheço a família já conhecia a família. E eu percebi que, assim, o problema do menino, na verdade, da caída de notas, ele até tinha algumas dificuldadezinhas que a gente trabalhou. Mas a maior questão não era essa. Foi no período das provas dele. Ele já vinha com notas não muito boas nos testes. E no período das provas, o irmão ficou muito doente. Ficou internado. O irmão bebê, de um aninho e pouco. O irmão ficou internado. A mãe se internou junto com o irmão, porque era um bebê. Tinha que ficar. Então, ela se internou junto com o irmão. E o irmão ficou. Foi uma situação longa, né, de um mês e pouco na batalha com essa saúde. E isso começou no período de prova do menino, um pouco antes. Quer dizer, é óbvio que essa criança não vai bem nas provas. Não vai ter um bom rendimento, né? Porque o familiar tá muito abalado, tá todo mundo envolvido com aquela situação, uma pessoa internada na família. Só quem teve alguém internado na família sabe bem a luta que é. E para uma criança pequena elaborar isso é difícil às vezes. Então, como isso é importante, ter esse cuidado, ter esse zelo, prestar atenção e, se necessário for, procurar ajuda especializada. Porque, por exemplo, com ele não fiquei muito tempo, fiquei acho que uns 6 meses mais ou menos no máximo, porque eu consegui sanar as dificuldades que ele me mostrou. E era uma criança que não tinha problema, não tinha um transtorno, ela tinha uma dificuldade. E essa idade é a idade que pipoca muito isso, né? A questão da alfabetização. Às vezes aqui nessa fase que eles já estão com o racional também mais localizado, mais específico, já mais madurinho, um pouquinho mais maduro, eles vão passar por uma série de situações. Né, tem a questão do social, aí surge o bullying, pode acontecer bullying na escola, que pode trazer problemas de aprendizagem para a criança. E essa criança que, tanto que faz o bullying quanto que sofre, são crianças que precisam de ajuda, porque às vezes a gente pensa só no que sofre, mas o que faz também precisa, né? De ajuda, de observação. O que está sofrendo, vê a questão emocional, porque às vezes é uma criança muito frágil emocionalmente, não resolveu algumas coisas para trás, e aí, para que isso não cresça, né? Para que esse bullying e esses traumas, eles não cresçam e acabem se tornando realmente uma situação limitante para o aprendizado da criança. Porque tudo interfere no aprendizado. A primeira coisa, quando a gente está com fome, quando a gente está com frio, quando a gente está desequilibrado emocionalmente, me diz aqui, o que a gente aprende? A gente consegue aprender alguma coisa? Consegue sentar para ler alguma coisa e entender o que você está lendo? Né? Muito difícil. Então, isso é importantíssimo, ter esse cuidado, ter essa atenção com as crianças, né? Agora, seguindo, né? Essa transformação é uma transformação lenta e a criança passa para ação. Ela começa a sair da admiração para a crítica. Ela sai do egocentrismo para o estado social. Então, eles já querem fazer, eles já estão na idade do fazer, do montar, do agir, do construir. Por isso é muito interessante as escolas que trabalham com projetos em que as crianças têm essa liberdade de criação. Aqui eles estão dispostos e cheios de vontade de fazer tudo, construir muita coisa. Nem dormir direito. O que houve, meu Deus? Por que você não dormiu direito? Fala pra mim, Kátia, o que houve que você não dormiu direito? Que a gente conversa. Muito difícil. É difícil. É difícil porque a gente tem que ter um olhar treinado, às vezes. E nesse momento não. Em todo momento da vida, eu acho que quem é mãe vai viver um momento assim, muito pesado, mas muito necessário, principalmente quando a criança tem um transtorno de aprendizagem. Tem um transtorno qualquer, não é de aprendizagem só não, qualquer transtorno. Por quê? Vai ter que morrer aquele filho sonhado. O que eu digo quando eu falo isso? Seja bem-vinda, Ângela. O que eu falo com isso? A gente tem um filho idealizado. Toda mulher, quando engravida, ela tem um filho que ela constrói na cabeça dela, idealizado. Isso aí, não estava... não, questão da família. Se não estiver bem, não dá para aprender mesmo. Não a gente não... Porque aí a gente não dorme. Isso também afeta a criança. A criança, às vezes, não dorme, fica pensando naquilo. Tem muitas crianças muito ansiosas por conta do coronavírus.
e estão com muito medo, estão com medo de sair na rua, então estão criando uma ansiedade grande e isso interfere no aprendizado. Por isso é importante a gente ter esse olhar e arejar essa situação, né? Com uma novidade, com uma brincadeira nova, com um jogo, com alguma novidade, fazendo até uma cabana na sala, com um lençol. Já vai trazer um respiro, né? Seja bem-vinda, minha tia Vilma. Seja bem-vinda. Então, assim, quando eu falo da criança, dessa questão da... Até perdi o fio da meada. Aqui que estava falando da ação, eles estão prontos para agir. Aqui eu recomendo, se a criança gostar, tiver interesse, os Legos, aqueles de construir, mas não é aquele Lego já grande, não. Porque lembra, quanto mais nova a criança, maior o Lego, maior a peça, né, de montar. A criança pequenininha, quando eles vão ficando mais velhos, e eles na cidade já dão conta, tem uns que você constrói um cenário completo, dá um trabalho danado. Mas é muito legal, tem salão de beleza, tem todo um aparato, não é muito baratinho não. Mas, assim, aquilo é muito bacana para trabalhar a criatividade da criança, a persistência, porque na cidade também eles têm muita ação, mas eles gostam de largar para lá de vez em quando. Então, não, vamos terminar aqui. Isso, gente, sobe o coraçãozinho. Se tá gostando da nossa conversa, sobe o coraçãozinho pra gente. Então, assim, eles precisam esse tipo de brinquedo, explora muito a criatividade, ainda trazer as tintas, trazer papéis, deixar a criança pintar, fazer um exercício de criação. A gente vive uma sociedade que no futuro, os que terão emprego não serão os que têm diploma, mas serão aqueles criativos, que sabem solucionar os problemas da vida prática, que têm a educação, é óbvio, não é que, não precisa estudar, não, tem que estudar, mas que tenham a criatividade desenvolvida. E criatividade não é só o cara que inventa coisas, não, mas é a pessoa que cria soluções para as questões que se colocam. Quer ver um exemplo de pessoas muito criativas? Se a gente chegasse pro pessoal e falasse assim, em janeiro, olha, em março você vai estar fazendo máscara e vendendo a beça. Em janeiro, se a gente falasse isso, tá doida. Não bate bem, não. Essa menina aí tá enxergando demais. Só que não foi o que aconteceu? Quantas pessoas estavam fazendo outras coisas e foram costurar? Essa flexibilidade a gente pode trabalhar com a criança. E como é que a gente trabalha com a criança? Quando a gente trabalha com projetos, com ideias, eles também têm que encontrar soluções para aquilo que a gente quer fazer. Queremos fazer uma cabana na sala. Vamos voltar para a história da cabana que eles adoram na cidade. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar um lençol, show. E agora? O que a gente vai fazer? E você vai deixando a criança ajudar a montar, ter os problemas, cair tudo, vamos fazer de novo. Isso você tá desenvolvendo a criatividade. Isso você tá trazendo um momento diferente para dentro de casa, sem usar nada excepcional, só com o que já se tem mesmo, né? Seguindo adiante, a gente tem a questão, eles começam a aprender a ser críticos. Então pode ver, essa idade é a idade que às vezes uma criança chama outra de burra, sabe, falam coisas. Por isso a gente tem que ter tanta atenção, né, para não permitir esse tipo de comportamento, né, e aprender a ter esse zelo, a cuidado com o que fala com o outro, né. O outro pode ficar triste, pode ficar chateado, você ia gostar de ouvir isso. Eles já conseguem entender esse reverso. Você fez isso com o seu pai, você ia gostar se ele fizesse com você? Esse reverter a coisa é porque a criança já tem essa maturidade. E aqui, essa fase é a fase do auge do aprendizado mesmo, da alfabetização. É muito importante que a criança se alfabetize ainda dentro dessa fase. Porque quando passa daqui, já começa a ficar mais difícil, né? Vamos dizer assim, que as janelas da aprendizagem já não estão abertas, mas já não estão tão escancaradas. Porque até então as crianças, o cérebro são esponjas. Eles aprendem muita coisa numa velocidade muito grande, né? Isso a gente tem que aproveitar, seja em casa, seja na escola, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? A criança já aprende a desenvolver a consciência moral. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Seja bem-vinda, Leila, boa tarde. Sobe o coraçãozinho aqui pra mim, gente. Eu gosto de ver o coração subindo, que é sinal que vocês estão gostando da nossa conversa. Então, assim, a criança já está desenvolvendo a consciência moral. Então, idade ideal para alfabetização até os 8 anos. O primeiro ano, no final do primeiro ano, né, quando a criança está com 6, a criança já tem condições de alfabetizar.
É 6 anos. Os 8 é para completar esse período inicial, porque não vai tudo de uma vez, né? Então, assim, os 8 anos ele já tem que estar escrevendo pequenos textos e tal, mas a idade é 6 anos. E aí a gente já pode estar mostrando, fazendo uma série de trabalhos antes, Kátia. Com a apresentação das letras, do som das letras, e brincar com as palavras, qual é o som que começa, o som que termina, o som que tem no meio, brincar. Eu ontem vi uma atividade que eu achei muito bacana, e eu até trabalhei hoje, usei ela hoje, que é a consciência de palavra, a criança perceber o que tá diferente, que é você canta uma música, mas você troca alguma coisa na música, e pergunta pra criança, o que mudou? E a criança percebe. Ou se você mudou uma frase, você fala para ela que foi uma frase. Se uma palavra, é uma palavra. Então, essas atividades ajudam demais o desenvolvimento do ser humano, né? Seja bem-vinda, Daisy. Então, aqui. Agora a gente tá aqui, ó. Agora eles estão na fase da consciência moral. Eles começam a desenvolver essa noção. Gente, eu não sei se vocês já tiveram contato com grupos nessa idade, que é muito legal. Por quê? É a época do clube do Lulu, da bola, do Bolinha e da Luluzinha, né? Meninas pra lá, meninas pra cá, eles não são muito de se misturar, que os grupos são meio fechados nessa fase. Eles brincam, mas são fechados. E as regras têm uma importância gigantesca. Se alguém ali não obedece às regras, rapaz, é a Terceira Guerra Mundial. É uma confusão, chama pai, chama mãe, chama a professora. Se for na festa, chama pai e mãe, se for, chama a professora. Porque o fulano não obedeceu a regra X. Por quê? Eles estão numa fase de estruturação de consciência. Com essa estruturação, as regras, para eles estão na fase do sim, sim, não, não. Então tem que ser a coisa bem estruturada, bem organizada. Se não for, eles comem. Aí dá uma guerra, dá uma brigalhada terrível. E dá mesmo. Porque isso é necessário. Essa estrutura bem formada, as regras claras. Por isso que em casa é importante não ficar o pai falando uma coisa, a mãe falando outra. Ou a mãe falando uma coisa, a avó falando outra. Todo mundo tem que falar uma língua só. Se por um acaso tem algum ponto que não concorde, converse sem a presença do pequeno. E combinem o que vai ser e façam dessa forma. Porque essa estrutura que vai tornar o seu filho emocionalmente mais equilibrado lá na frente. Essa estrutura rígida, forte, né? Pensa, essa formação daqui da personalidade... Onde vai ser botar minha blusa? Essa formação da personalidade... Depois, minha filha. Essa formação, ela só acontece quando a criança, ela já está... ela tá com isso bem organizado e bem formado. Bem formado, bem estruturadinho. É fundação da casa mesmo, gente. Não adianta levantar a parede se não tem viga, se não tem sapata. É sapata, fazer o alicerce, vigas, aí sobe parede. Não adianta não fazer nada disso, querer subir parede, porque vai cair. Vai cair. Entendeu? Então, essa consciência moral é uma coisa muito importante ser trabalhada. E como é que a gente pode ir trabalhando isso? Além dos combinados em casa, trabalhar com jogos de tabuleiro, ter as regras do jogo de tabuleiro claras, obedecer às regras. Tudo isso a gente está ensinando. A gente está ensinando esse indivíduo a ter o zelo pela regra, né? Que isso é muito importante. Né, o cuidar. Por que hoje em dia a gente vê tanta gente que a regra é X, mas tudo quer dar um jeitinho? Porque a gente não aprendeu. O nosso povo brasileiro, infelizmente, é um povo muito desobediente. Né? É muito desobediente. Lá, olha a Finlândia, o povo não é tão desobediente assim que nem a gente, não. A gente é muito desobediente. O povo, infelizmente, sempre quer dar um jeitinho. Só que o jeitinho, às vezes o jeitinho para um é passar por cima do outro, né? Então, vamos ter esses cuidados e vamos ensinar o certo. Lembra, a criança, ela tá em formação, ela tá vendo tudo que a gente tá fazendo. Então, não adianta também a gente ter um discurso para ela de uma coisa e fazer tudo errado e ela tá vendo. Porque a gente pode se esconder do mundo, gente, mas a gente não se esconde dos nossos filhos, não. Nossos filhos sempre vão saber quem somos nós. Essa é a fase que a criança já tem uma maior liberdade, uma maior autonomia. Essa fase é a fase que ele já tem que estar tomando banho sozinho, se vestindo sozinho, comendo sozinho,
Não digo indo pra escola porque eu acho ainda muito jovem, mas tem criança até que já vai e volta da escola sozinho quando a escola é muito perto e tudo mais. Mas é uma fase que eles têm mais liberdade de ação já, porque eles têm mais autonomia, né? Mas também é aquela coisa, precisa ser conversado, precisa ser orientado, né? Explicado com relação a... Agora eu até postei no meu feed, no story, que é a sinalização de orientação para as crianças, né? Para a questão do abuso. Onde a pessoa pode tocar, onde a pessoa não pode tocar, onde é que o outro pode tocar, onde é que o outro pode ver. E tem toda uma questão de onde pode, onde não pode. Isso é muito bacana a gente ensinar para a criança. Porque a criança não sabe isso, ela não tem noção. Uma criança, aqui a gente até tá com de 7 a 9, mas uma criança de 5 anos, se tu mandar sair correndo pelado no meio de todo mundo, ela vai sair correndo pelada e não tá nem aí. A minha não tá nem aí. Porque para eles ainda não têm essa consciência de que nós não podemos correr pelados por aí, né? Pra eles tanto faz. Então, assim, é uma racionalização que aqui na cidade eles já sabem, eles já não vão fazer, mas a gente precisa ir trazendo isso cada vez de forma mais clara, mais nítida, permitindo que a criança fale, que a criança se expresse, utilizando bastante a questão dos jogos, porque eles já dão conta de fazer jogos de raciocínio, desafios, brinque de adivinha, de o que é, de lógica. Todas essas coisas alimentam demais essa inteligência da criança. Bom, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Pode mandar pergunta aqui. Eu hoje quero agradecer essa nossa semana de lives. Tá tendo apoio de Anne Caroline Make e Fotografia, que ela que mandou essa ideia já há um tempo atrás para falar sobre desenvolvimento infantil e como isso é importante, né, relevante. Então, ela tá aqui apoiando a nossa live, procura ela, fotógrafa de família, também muito bacana. E também de uma outra página aqui no Instagram, que é do Mente Brincante, com K, tem a logo deles aqui no meu feed, quem tiver interesse, com jogos. Tem os jogos excelentes, eu tô aqui para terminar alguns, porque ela trabalha com arquivos de jogos, então isso faz com que o jogo fique muito, muito acessível, mesmo para a família, né? Tem jogos de R$6, R$5, coisas que dá pra gente comprar, imprime em casa e você já usa com a sua criança. Eu amei, tô com alguns jogos meus eu plastifiquei, porque eu descobri a plastificação, isso é uma outra live para um outro dia, que foi maravilhoso para mim, mas a gente está nessa idade em que o quanto mais a gente puder brincar, se divertir, conversar, se tornar amigos próximos dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, mais será o nosso crescimento e o crescimento deles, né? Porque, na verdade, o trabalho com o ser humano não é um trabalho simplesmente de uma pessoa com outra, né? Na verdade, é o trabalho de uma alma que encontra outra alma. Então, que as nossas almas possam caminhar e crescer juntas, viu? Mente Brincante, é com K. O C não é C, não, é K. Tá? Mente Brincante. Tem a logo deles no meu feed. Pode procurar que tem lá a logo no Parceiros. Que tem umas coisas bem legais mesmo. Bem bacanas. Eu fiquei muito encantada. E fala que ficou sabendo aqui comigo, tá bom? Então, ó. Um super beijo, uma boa tarde. Amanhã a gente termina já falando um pouquinho das crianças já de 9 a 12 anos. Adolescentes a gente deixa para um outro momento, viu? Um super beijo, até amanhã, fiquem com Deus e qualquer dúvida escreve para mim, me chama no direct. É verdade, mas é verdade. É verdade. Nós temos que lembrar que nós somos para a eternidade, gente. Aqui é só um períodozinho. Ó, beijinho, gente. Fiquem com Deus. Tá? Tchau. Até amanhã, Kátia. Até amanhã, gente.